Fala, meus amigos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes, dando continuidade à nossa sequência de vídeos de matemática para a turma do 7º ano, beleza? Se você não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva e, é claro, fique à vontade de nos seguir nas redes sociais, prof.gilgoes, tranquilo? Bom, este vídeo será destinado para nós resolvermos exercícios referentes ao nosso último assunto, né, que foi múltiplos e divisores, e, é claro, eu peço que você pause o vídeo, tente resolver e aguarde a correção, tudo bem? Primeira questão nos diz o seguinte: Ana Maria mora na zona rural de uma cidade da região metropolitana há muitos e muitos anos. Ela solicitou à prefeitura da cidade que acionasse o órgão responsável pela iluminação pública a fim de colocar postes de iluminação no trajeto que vai da sua casa até a primeira rua iluminada que ela encontra ao sair da zona rural. Ana informou que não sabe exatamente quantos quilômetros tem entre sua casa e a rua citada, mas sabe que é o primeiro múltiplo de 15 maior que 100. Quantos quilômetros a prefeitura deverá iluminar? Bom, meus amigos, para saber a distância da casa da Ana até a primeira rua iluminada, ao sair da zona rural, eu preciso saber então qual é o maior múltiplo de 15, quer dizer, o primeiro múltiplo de 15 maior que 100. Então, pessoal, eu preciso dominar a ideia de múltiplo. Lembrando, este vídeo é uma sequência de vídeos, então é interessante que você volte nas aulas anteriores para relembrar o que são múltiplos e resolver esse problema, tá bom? Então, eu preciso encontrar o múltiplo de 15, o primeiro múltiplo de 15 maior que 100. Bom, quando eu falo múltiplo de um número, o que eu estou falando, na verdade, é a tabuada de multiplicação desse número. Então, quando eu falo múltiplo de 15, eu tenho que lembrar da tabuada de multiplicação do 15. Vamos lá, 15 vezes 1, 15. Então, já sei que 15 é múltiplo de 15. Porém, não é o primeiro múltiplo de 15 maior que 100. 15 ainda está muito distante de 100. Então, pensando no seguinte, 15 vezes 2 é 30. 30 também é múltiplo de 15, porém não é maior que 100. E continua, 15 vezes 3, 45, 15 vezes 4, 60, 60 é múltiplo de 15, porém não é maior que 100. Lembra que eu quero encontrar o primeiro múltiplo de 15 maior que 100. 15 vezes 5, 75, ainda não. 15 vezes 6, 90, está próximo. Opa, 15 vezes 7 é 105. O que eu posso afirmar? Que 105, pessoal, é o primeiro múltiplo de 15 maior que 100. Logo, quantos quilômetros a prefeitura deverá iluminar? 105 quilômetros, tranquilo? Então, quando a gente fala de múltiplo, estou falando da tabuada de multiplicação do número. Então, fica fácil aí dominar. Claro, se você não souber de cabeça, faça no papel, viu? Vai fazendo a continha no papel e você vai encontrar o mesmo resultado. Segunda questão pede para nós encontrarmos item A, 5 múltiplos de 9 maiores que 70. Novamente, quando eu falo múltiplos de 9, eu estou falando os resultados, né, da multiplicação da tabuada do 9. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18, 9 vezes 3 é 27. Só que tem um detalhe, esses múltiplos que eu citei, 9, 18, 27, 36, 45, são múltiplos menores que 70. Ele quer 5 múltiplos de 9 maiores que 70. Pensa aí, 9 vezes 7 é 63. 9 vezes 8, opa, 72. 72 é o primeiro múltiplo de 9 maior que 70. 9 vezes 9 dá 81. Opa, 81 também é múltiplo de 9 e é maior que 70. 9 vezes 10 dá 90. 9 vezes 11, 99. 9 vezes 12, 108. Então, esses são os 5 múltiplos de 9, pessoal, maiores que 70. Daí a resposta. Item B. 2 múltiplos de 18 situados entre 160 e 190. E aí, vamos encontrar os 2 múltiplos de 18 situados dentro desse intervalo, 160 e 190. Gente, se eu fizer uma continha mentalmente, é claro que você pode fazer no seu papel, tá certo? Mas se eu fizer uma continha mentalmente, 18 vezes 10 é 180. 180, pessoal, está exatamente entre 160 e 190. Então, eu já encontrei o primeiro múltiplo de 18 dentro desse intervalo. 18 vezes 11 é para dar 198. E 198 já passou de 190. Então, já não serve o 198. Apesar que 198, viu, pessoal, é múltiplo de 18, mas ele quer 2 múltiplos de 18 que estejam exatamente entre esse intervalo. E 198, evidentemente, é maior que 190. Bom, e se eu pegar 18 vezes 9?
18 vezes 9 vai dar 162. Então pronto, encontrei os dois múltiplos de 18 que estão justamente entre esse intervalo, o 162 e o 180. Tranquilo? Então vamos continuar, né? E tem que ser o seguinte: dois números que sejam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, múltiplos de 6 e 8 e que estejam entre 60 e 100. Bom, para eu resolver esse probleminha aqui, pessoal, eu preciso dominar quais são os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. E detalhe, que estejam entre 60 e 100. Os múltiplos de 6 que está entre 60 e 100 é o número 66, 72, 78, 84, 90 e 96. E os múltiplos de 8 que está entre esse intervalo, 60 e 100, é o 64, 72, 80, 88, 96. Então ele quer que eu encontre, que eu indique aí, né, os múltiplos de 6 e 8 ao mesmo tempo, simultaneamente, que estejam entre esse intervalo. Logo observei o 72. 72 é múltiplo de 6 e de 8 e que ao mesmo tempo está entre esse intervalo. E o número 96 são múltiplos de 6 e 8 que também está entre esse intervalo. Então está aí a resposta, número 72 e o número 96. Está aí os dois números que simultaneamente são múltiplos de 6 e 8 e que está entre esse intervalo 60 e 100. Tudo bem? Terceira questão, quantos múltiplos comuns? Ou seja, né, simultaneamente, não, comuns, né, também simultaneamente, a ideia de simultâneos, né, são comuns de 3 e 5 e existem entre 0 e 45. Vamos ler de novo que ficou meio, né? Quantos múltiplos comuns de 3 e 5 existe entre 0 e 45? Bom, para eu resolver esse probleminha aqui, eu tenho que dominar os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. E eu tenho que observar o que a questão está me pedindo. Ó. Ele quer múltiplos comuns de maneira simultânea, sejam múltiplos de 3 e 5 e que estejam entre esse intervalo, entre 0 e 45. Lembrando, eu não posso contar com 0 e não posso contar com 45. Se a questão fosse de 0 até 45, eu contaria com 0 e 45, mas ele quer entre o 0 e 45. Então, quais são os múltiplos de 3 e 5 que simultaneamente são múltiplos de 3 e 5 e que estejam entre esse intervalo? O 15 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5, que está entre esse intervalo. E o 30 também é múltiplo de 3 e 5 e que está entre esse intervalo. Então, eles são comuns, né? São múltiplos comuns de 3 e 5 dentro desse intervalo. Está aí a resposta. São dois múltiplos, o 15 e o 30. Quarta questão. Indique os 4 menores múltiplos de 11. Só lembrar para vocês, né? Lembrando aí que os múltiplos de 11, né, é a tabuada de multiplicação do 11. Então, os 4 menores múltiplos de 11, 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. Está aí os 4 menores múltiplos de 11, 0, 11, 22 e 33. Quinta questão. O número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60 Bom, gente, é claro que a ideia de primo a gente ainda não mencionou, certo? Ainda eu vou preparar uma aulinha sobre números primos, mas já te adiantando, número primo é um número que é divisível somente por dois números, por um e por ele mesmo. Então, nesse probleminha aqui, o que eu tenho que dominar? Os divisores de 60. Então, eu preciso dominar quais são os divisores de 60 e detalhe, ele quer saber o número de elementos do conjunto dos divisores de 60 que sejam primos. Então, quais são números primos aqui? Quais desses valores aqui é possível dividir somente por 1 e por ele mesmo? O 2, o 3 e o 5. O 2, pessoal, só dá para dividir por 1 por ele mesmo. Logo, o 2 é primo. O 3 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 3 também é primo. O 5 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 também é primo. Então, no conjunto dos divisores de 60, quantos números primos eu tenho? O 2, o 3 e o 5. Eu tenho 3 números primos. O item correto é o item A. Professor, e agora? A parte mais fácil, né? Lembrando, se inscreva nesse canal, aproveite, divulgue esse projeto e até a próxima. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.